cansativa, mas quando vai chegando no fim, a gente começa a ficar com saudade. Como é gostoso, né? Eu acho incrível que o povo normalmente não vai tanto, pelo menos lá onde eu estou, e a nossa igreja é média, digamos assim, e só que está indo o dobro do que ia. Até eu estou surpreso. Graças a Deus. E não deve ser diferente aqui. Bom, mais uma vez, boa noite. A paz seja convosco. Você da live, fica firme. Não basta entrar na live e curtir. Só para curtir isso aí, já nem fica, porque vai perder tempo. O importante é ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai comigo. Confesso aos irmãos que esse tema, João 3,30, né, que tem um texto e um contexto de João Batista, mas vamos primeiro olhar o que eu vou passar. Lucas 5,5. Dr. Lucas, que escreve com muita propriedade o livro de Atos, porque ele andou, né, ele era o médico de Paulo e ele andava, então é por isso que ele escreve Atos com tanta propriedade como nenhum outro escritor ou apóstolo da época. Lucas 5,5 diz assim. Está longe hoje, né? Não quer dizer que eu dei um pé do vinho na água? Faz tempo, né? Toda vez que eu venho aqui, eu estou com esse trauma. Lucas 5,5 diz: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançaremos a rede. Querido Deus, mais uma vez eu peço, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito não falte na ministração dessa palavra. Em nome de Jesus. A igreja pode sentar-se. Amada igreja, como eu disse, a palavra importa que ele cresça ou diminua, está num contexto que quando você traz para outras passagens e pregações, fica um pouquinho meio que até difícil de entender, porque João está falando ali no momento em que João está abrindo os caminhos para que Jesus venha até ele, certo? Então ele vai dizer que ele diminua, que Jesus é quem deve crescer, porque ele falou, eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com fogo e com Espírito Santo. Então, o que João Batista ensina a nós todos pregadores, que hoje tem pregador, tudo bem, apóstolo, ainda está passando batido, mas tem já pregador que é vice-Jesus, né? Se Jesus facilitar, tem pregador fazendo mais milagre que ele aí. Então, a soberba, o achismo, a grandeza que o homem põe no coração, a pior coisa que ele faz é isso. E nós vamos aprender que fez Salomão? Ah, Senhor, eu não quero nada, eu só quero sabedoria. Deus disse, então vou te dar sabedoria, que nenhum homem na terra vai ter nesta época. Mas quando ele chega lá no fim da vida, já idoso, ele se envolveu com mulheres erradas, ele se envolveu com tudo quanto é tipo de idolatria, até com aqueles deuses que sacrificavam criança. Ele fez tudo de errado, e quando ele está lá no finzão, ele fala, tudo foi vaidade de vaidade. Vaidade de vaidade. Por mais que você fique rico na terra, se virar as costas para o Senhor Jesus, ou querer ser soberbo, não vai dar certo, né? Há pessoas que eu conheço, que hoje são diretores de grandes empresas, que um dia estiveram na casa do Senhor, mas hoje não dá para estar mais. E por que será? Porque cresceram muito. Quem tem muito dinheiro, não estou falando que é todo mundo, mas quem tem muito dinheiro, praticamente ele não vê necessidade de buscar a Deus. Os uísques que ele quer, ele compra, as mulheres que ele quer, eles têm, os carros que eles querem, eles têm. E há uma camada até de artistas aí, que às vezes eles falam Jesus, nós ficamos bobinhos, né? Você viu aquele cantor? Mas vê o que ele fala de piada em seguida. Vê se ele tem vida com Deus. Vê se a rebolando lá do axé da Bahia, ela está na igreja. Nada. Irmãos, religioso é o que mais tem. Cristão é seguidor de Cristo. Cristão é quem renuncia àquilo que nós gostávamos do mundo. Por isso que aquela carta de João fala o quê? Não ameis o mundo, na primeira carta, e nem que o mundo há. Porque a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba, isso tudo passa. E vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amada igreja, Jesus Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo vai crescer. Era aquele momento que Cristo estava começando o ministério com 30 anos. Não, o Senhor ele se torna imensurável quando nós nos prostramos diante dele e o buscamos em espírito e em verdade. O que está acontecendo é isso. Você faz culto de oração. Eu vou falar, não é porque eu estou aqui hoje não, mas eu nunca vi uma igreja para ver gente em culto de oração igual essa. Eu vim aqui, pastora, eu não sei se foi antes da Covid, eu vim uma sexta-feira aqui, quase que eu não entrei. Vocês estão de parabéns. Continue firme, que o culto de oração para mim ele é um dos cultos mais importantes. E quando a gente vem aqui, ó, a gente vai ver nesse capítulo 5, que Jesus Cristo, ele já tinha no capítulo 4
Porque o nosso Senhor Jesus, Ele ensina tanta coisa para nós. Às vezes eu vejo pessoas e não sou obrigado a passar pelas águas em nada. Ninguém é obrigado a nada. Se tem uma coisa que Deus não faz, é obrigado a nada. Uma pessoa passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando está caindo os dentes, os cabelos, aí quer passar pelas águas. Às vezes não dá nem tempo. Quando eu estiver bem, irmão, se alguém falar que vem para a igreja quando estiver bem, não vai vir nunca. Se alguém falar que vai passar pelas águas quando estiver perfeito, nunca vai passar. Né? E Jesus Cristo como homem, ali em Mateus 3, Lucas também tem, ele passa pelas águas, batizado que foi por João Batista, ele recebe, diz a palavra, com forma corpórea o Espírito Santo, não é isso? E depois que ele passa por esses 2 processos, o que acontece, igreja? Ele faz um churrasco, faz uma festa? Não, o próprio Espírito Santo o conduz ao deserto para ter um tete a tete com quem? O diabo. Ou seja, Jesus Cristo me ensina que nós devemos seguir o processo. Água, busca do Espírito Santo, e aí nós vamos nos preparando, orando para enfrentar. Por que Paulo fala na carta aos Efésios que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus? É completo. Tem crente que o lado direito é de Deus, o lado esquerdo é do diabo. Não. Então quer dizer que pode dar um derrame de um lado, do outro lado, não. Nós somos templo do Espírito Santo. E que Deus quer fazer conosco, quer nos fazer diferente onde quer que nós andemos. E Jesus ali em Lucas 4, ele passa, ele é levado, diz que ele ficou 40 anos, diz que ele teve fome. Não fala que ele teve sede, certamente água ele deve ter bebido. E expulsou demônios. Então Jesus estava ali passando por um processo que ele nos ensina, né? Porque às vezes é no deserto que nós somos treinados, igreja. A nossa irmã Ana, de 1 Samuel capítulo 1, ela era uma mulher pecadora? Não, ela era uma mulher correta. Todo ano ela estava no templo, mas ela não tinha alegria de gerar no seu ventre uma criança. Mas Ana não deixou de ir lá porque ela não recebia. Não deixe de estar na casa do Senhor porque não chegou a tua bênção ainda, porque aquela que tem para você, ela vai chegar. Não vai chegar para mim, a sua vai chegar para você. Mas tem que ficar na presença de Deus. É o que o pastor falou, você entrega uma oferta, um dízimo, não é no sentido de barganha, mas é automático. Quando nós fazemos de coração sincero, certamente Deus vai nos abençoar. Então, amada igreja, diz a palavra em capítulo 5, que a multidão o apertava para ouvir o quê? A palavra de Deus. O melhor alimento que tem para nós espirituais é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, diz Tiago, o quê? E ouvir a palavra de Deus. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E a multidão apertava para ouvir a palavra. Então, antes de vir o milagre, geralmente vem a palavra de Deus. Eu estava falando com a irmãzinha aqui, que acho que ela está cuidando das crianças, sobre a gente ter orado para algumas pessoas, e não só eu, você deve ter orado também, e eu sei de pelo menos 5 casos ou 6, de mulheres estéreis, que elas geraram filhos. Aqui tem um casal, não sei se está aí presente, não foi eu que orei, nós oramos. Quando a pessoa fala eu, ela já está querendo ser grande demais. E eu agora, meu primo lá de São Paulo, ele tem 4 filhos, e tem 3 deles que estão morando na Irlanda. Quem é que vai para lá? Minha filha foi para estudar 6 meses lá na Austrália, faz 10 anos. Parece que nem vai voltar mais, não sei se ela vem no meu enterro, ela veio só uma vez aqui. Mas dizendo aqui, essa filha do meu primo, ela não tinha filhos. Nós temos que ter fé. E eu falei, vou fazer um áudio. Eles são a maioria tudo católico ainda, mas o Senhor Jesus vai fazer a obra. Eu mandei só um áudio para aquela moça. E graças ao grande Deus, ele foi tocar nela lá naquele lugar. Isso foi ano passado, irmão. E eles estão agora passeando aqui no Brasil. Na verdade, são daqui, né? E ela trouxe o Isaac. Nasceu Isaac, que lá eles falam Isaac, porque o I em inglês é isso? Isaac. E eles estão querendo vir aqui em Piracicaba para testemunhar, para honra e glória de Deus. Foi só, igreja, que eu mais gosto de orar, e a turma já acostumou, eles gostam que eu oro com áudio, eu mando áudio para as pessoas. E diz que essa minha filha, como minha prima segunda, ela, toda vez que ela ouve aquele áudio, ela chora de lembrar que o Senhor bradou do céu. Você crê que Ele pode fazer na tua vida? Essa campanha você pode ter vitória de imediato, como você pode ter durante um ano. Tem coisa que não vai acontecer nem nesse ano, talvez daqui 1 ano, 2 anos, mas fica firme.
firme nas promessas do Senhor. Números 23, 19 diz que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Jesus, depois de passar por esse procedimento, passa pelas águas, recebe o Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo. Tem gente que pensa que não precisa, né? E depois ele começou a expulsar demônio, cura. E aqui ele chega no momento, a multidão apertando, e ele viu 2 barcos. E ele escolheu o barco de quem? De Simão. Você já percebeu que tem pessoas que quando você olhava lá fora, eu mesmo tenho alguns tios e parentes, que era de um caráter assim, incomparável, uma bondade, uma fidelidade no casamento. E eu não vi muitas dessas pessoas que eram muito melhores do que eu e até o Senhor. Porque por mais que nós sejamos bons, se nós não recebemos Cristo como nosso Salvador, não vai adiantar nada no porvir. Tinha 2 barcos. É como você, não sei onde você estava. É como se você estivesse no barco que Cristo escolheu. Você está aqui porque você está no barco que Cristo escolheu. Só não faça como Jonas, que era para entrar num navio, ele entrou no outro. Enquanto eles não jogaram ele na água, não parou aquele vendaval. Por quê? Ele estava no barco errado, mas eu tenho certeza que nessa tarde e noite, você está no barco certo. Você está no barco que Jesus está entrando com você hoje. Eu não sei se você tem problema de enfermidade, eu não sei se o seu problema é sentimental, talvez filhos nas drogas, necessidade financeira. Uma coisa eu tenho certeza, se ele entrou no teu barco, você pode esperar, porque o milagre vai ser derramado e vem lá do céu. Sabe para quê? Para você levantar as mãos e falar: Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és o santo, Tu és o rei dos reis. O Senhor é meu Shaddai, o Senhor é meu Jeová Rafá, que curou minha enfermidade. O Senhor é Jeová Jiré, que providenciou essa porta para mim de emprego. O Senhor é Jeová Sabaó, porque quando os inimigos vieram, o Senhor puxou a espada, o Senhor dos exércitos, e me deu vitória. Então você aproveita hoje e dá glória a Ele. Ei, nalabacerecandalabassup. O Senhor chega naquele lugar, os pescadores estão frustrados. E não era pescador igual eu que vai lá e joga e não pega nada. Esses homens eram profissionais, acostumados, sabia o horário, sabia o local que tinha. Mas eu diria para você, é um raciocínio meu agora, que naquela noite, pastor, sabe o que aconteceu? Jesus falou: todos os peixes hoje, ninguém vai pegar nada, ninguém vai entrar na rede. Só para a rede sair vazia, porque Deus tinha um plano. Quem sabe Deus cerrou algo na sua vida, como foi na vida de Ana que eu falei, né? Porque foi Deus que cerrou a amada de Ana, porque Ele está esperando alguma coisa da sua parte, ou alguma coisa Ele está por fazer. Quem sabe Ele quer com você ter um particular. Eu voltando em Ana, quando Ana dá um passo diferente, faz um voto, Deus fala: agora sim. E você acha que Ele não sabia do voto. Ele sabe o que você quer, o que você pode fazer. E Ele escolhe o barco de Pedro. E você não vê Pedro rejeitando, falando: não, esse barco é meu, ninguém entra. Não, pode subir no barco. Jesus afastou um pouco o barco, porque não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada. Mas o vento que batia do mar levava a voz do Cristo até as pessoas. Virou a página, voltando aqui. E entrando num barco que era o de Simão, afastasse, ensinava do barco a multidão. A gente olha Jesus Cristo sempre ensinando, orando e fazendo milagres. Esses são os itens mais importantes que eu vejo. Se a Vila Fátima crescer mais do que está, se ela ficar do jeito que está, vai ser por proclamar um evangelho de salvação acima de todas as coisas. Salvação e busca do Espírito Santo. Riqueza se obtém? Sim. Milagre acontece? Sim. Mas se você quer ser uma pessoa muito bem de vida, se você é um profissional, então vai se capacitar, vai fazer a boa faculdade, vai falar inglês, mandarim, vai falar francês, não sei o quê, e lá na empresa, se é que você é um empregado, seja lá top. Faça parte daqueles 5%, porque não é mais que isso que a empresa investe de fato em carreira, se eu não estiver equivocado. Então você pode progredir, ficar muito bem de vida. Mas você pode não ter estudo e ser um empresário muito bem sucedido, por que não? Não querendo falar o que o ratinho era pedreiro? Nada impede que você enriqueça. Mas se você um dia ficar muito bem de vida, nunca esqueça que Deus é na sua vida. Nunca se esqueça o que Ele fez por você e por mim. Os livramentos que Ele deu para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, por mais que você cresça financeiramente,
Nunca deixa a soberba entrar na tua vida a ponto de você pensar que não precisa mais do Senhor. Amada igreja, e aqui, essa folha insiste em ir para cá, né? E aqui vai dizer o quê? Que depois, e quando acabou de falar, disse a Simão: fazei do mar alto e lança as vossas redes para pescar. E Simão disse: poxa, eu pesquei a noite inteira, não pegamos nada, porque mandas, lançarei. Pedro não tinha pegado nada, ele e seus companheiros. Eles estavam aqui lavando as redes. Tem hora que as redes, a lavagem das redes simboliza para nós tirar algo que talvez está impedindo a gente ter o corpo ou atitudes limpas para poder receber então a bênção do Senhor. Ele lavava as redes, está vendo ali os carrapichos, pedaço de pau, não sei o que ele pegou, se veio caranguejo, não sei, a Bíblia não fala, mas ele lavava as redes. Um exímio pescador. E ele, só que uma coisa ele não deixou de fazer, não deixou de ter fé. E diz a palavra que quando Pedro diz: a noite inteira, Senhor. A noite inteira. Talvez você está há tanto tempo, há tantas semanas e anos tentando buscar algo e não ter acontecido. Mas você colocou um propósito aí. E além de você colocar um propósito, se você fez um propósito, o que é que você vai fazer? Qual é o passo que você vai dar depois dessa campanha? Porque se você quer alguma coisa diferente esse ano, não faça a mesma coisa do ano passado. Levanta às 5 da manhã, toma um café, pega a marmita, vai trabalhar, volta para casa, vai fazer a mesma coisa. Se está bom assim, continue. Mas se você quer algo diferente, faça algo diferente esse ano. Você está vendo, vai entrar na faculdade, mas se você não ora, fala: esse ano eu vou começar a orar. Vou orar todo dia 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Eu vou orar em prol da igreja, em prol do pastor, em prol da minha família. Eu vou orar pela salvação. Você passa a ter um diferencial. Então Deus vai olhar para você. É como quando Cornélio orava. As vossas orações chegou lá em cima. Deus ouvia as orações. Irmãos, Deus não olha para status quando alguém ora. Ele olha para um coração sincero e desejoso de ter vitória e ver as pessoas bem de vida. Veio eu tenho 70 anos, essa moça que veio, eu falo moça que ela tem acho que 52 anos, era vizinho nosso, ali em São Paulo, na Parada Inglesa, Zona Norte, e ela trouxe mais um milagre que Deus fez naquela família. Ela é da congregação cristã, mas ano retrasado ela pediu para minha filha, que tem o contato dela, para que nós orássemos, porque o filho dela estava tendo um sangramento, não sei se era na hora que ele ia urinar, não sei direito, e ela estava com medo de perder aquele filho. E ela contou domingo, que eu já nem lembrava que ela veio visitar aqui. Eu não havia mais de 30 anos, talvez 40. Não sei, era menina, que Deus fez um milagre. Você viu como não tem distância para Deus? Lá na Irlanda, lá em São Paulo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Você não pode ir, mas Jesus pode ir onde você não pode. Então fica firme em oração pela sua família, pela sua casa, porque eu tenho certeza que a vitória virá, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E quando aqui Simão cede o barco, quando Simão ele ouve a palavra de Cristo e diz: porque o Senhor falou, eu vou fazer. Será que o Senhor não tem falado para mim, para você fazer algo a mais, não estamos fazendo? Eu fico triste, igreja, não vou citar nome por ética, nem deveria, quando pessoas que têm funções muito perto do pastor na igreja, e isso não é só, aqui não acontece isso, e de repente vai largando tudo, deixando tudo, e eu fico olhando, sabe o que eu vejo por essas pessoas? Eu vejo fracasso espiritual, porque, irmãos, a gente deixa, eu não vou mais querer fazer isso na igreja. Eu não vou, se não tiver justificativa, eu estou dizendo, eu não vou. E vai deixando tudo, aí se acomoda, a gente começa a perceber, aquela pessoa que lavava a calçada, ela não é mais diácono, ela não precisa lavar mais. Ela não precisa chegar mais cedo, ela nem precisa vir mais, nem dar mais satisfação. E a vida material de alguns deles eu vejo melhorando. Mas isso é toda ilusão. Que a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo, né, pastor? E perder a sua alma. Você vai ver um Pedro aqui agora, que ele vai lançar a rede. E como que aconteceu, igreja? A rede encheu. A rede veio de um jeito que precisou chamar outros para ajudar. Porque Pedro, quando pediu o barco, ele cedeu. E quando Jesus falou, lança a rede. Então eu quero deixar para você, essa tarde, lança a rede. Lança a rede, lança o seu joelho, é uma rede. Lança no chão o seu joelho. Lança o seu coração na presença de Deus.
Faça um voto não de sacrifício. Você não precisa pôr uma cruz nas costas e arrastar até lá aqueles mantos deles. Não, mas faça algo que você nunca fez para o Senhor. Quem sabe Ele não está pedindo para você hoje, lança a rede. Lança a rede no perdão. Talvez você não consiga perdoar, e eu vou explicar bem. Perdão não significa confiança de conviver junto. Eu não tenho um pingo de raiva de alguém que fez muito mal para a minha família naquele bairro, mas você pensa no mal, não tem um pingo de raiva. Sabe que eu fiz isso há mais ou menos 10 anos? E eu ainda atravessei. Quando lá no monte eu desejei que o anjo matasse ele, viu, pastor? Eu falo, Deus, não dá para mandar um anjo matar lá? Mandei, falei, estou lá falando para você a verdade. Mas passou o tempo, aquele foi tirando. Um dia eu atravessei a rua de frente da igreja, pastor, fui lá, abracei aquele moço. Eu vim te pedir perdão, porque eu desejei a sua morte. Era para ele pedir perdão para mim, mas eu fui até ele. Quebrou tudo. Tem uma amizade maravilhosa com a família. A família me ajuda demais lá. Entendeu? Porque se a gente ficar... o ódio é o veneno que eu tomo, eu quero que você morra. Não é esse o ditado? O ódio é o veneno que nós tomamos e queremos que o outro... A gente está ali envenenado, mas quer que os outros morram. E quem está morrendo é a gente. Enquanto a nossa alma estiver machucada, ferida, fica assim, enquanto não fechar a ferida, nós não somos abençoados. Eu não vou perdoar. Ele é meu pai. Não, ele é seu pai. Bom ou ruim, ele é seu pai. Perdoa seu pai. Perdoa sua mãe. Perdoa seu filho. Se não dá para conviver com alguém que machucou a tua família, machucou você, não precisa. Não é porque eu perdoo uma pessoa que fez mal que ela vai entrar na minha casa. Eu não confio mais nela, se não tiver mudança de vida. Mas a rede tem vários sentidos. Quem sabe a rede é que a gente fica falando muitas coisas que não deveria falar. Quantas coisas que as pessoas falam, vem na porta da igreja. Ainda estou conversando com a irmã que ela está voltando lá e falou, pastor, quantas vezes? Ela era... Do nosso grupo de diaconato, a gente ficava lá falando as coisas, fazendo fofoca, falando de tudo errado. Ela falou, mas eu amadureci e aprendi que isso não serve para nada. Então, amada igreja, lança a rede hoje. Qual a rede que você precisa lançar? Você sabe, mas lança a rede, porque aquele que tudo pode se faz presente. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo de hoje e eternamente. Então lança a rede, que a vitória haverá de chegar na tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você lavou a rede, limpou aquilo que está ainda tirando a sua caminhada com Deus, a sua intimidade, então ela agora está limpa para você começar uma novidade de vida. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Em nome de Jesus Cristo. Amada igreja, lá em 2 Reis capítulo 4, Eliseu chega diante de uma situação que aquela mulher o quê? Ia perder os filhos, porque o esposo morreu, ele não era caloteiro, mas ele morreu antes de pagar. Se eu morreu antes, eu tenho umas dívidazinhas para pagar. A Vera sabe o que eu ganho que vai ficar para ela, dá para ela pagar, mas ela tem que saber cada coisa. Ela tem a minha conta, ela tem a senha, eu não sei se ela lembra, mas ela tem a senha, ela tem acesso. Porque o casal não pode ficar um escondendo as coisas do outro, né? Porque tem que saber, qualquer coisa lá, a empresa lá, o velório, eles bancam tudo aqui, tomara que demore. Mas eu explico tudo, deixo papel em lugar assim, por quê? Para facilitar. E essa mulher chega diante de Eliseu e fala, ele era servo de vocês na escola de profeta, e ele morreu. E eles querem tomar meus filhos. Aí Eliseu diz para ela, mas o que você tem? Ela falou, tem uma botijazinha de azeite. Então Deus te pergunta essa noite, o que você tem para oferecer para ele? Não é um cheque de 1 milhão, não é a sua casa nem seu carro. Mas Deus quer que a gente, quem oferece o nosso coração, a gente tenha uma entrega total para com Ele. Às vezes você tem tão pouco, você pensa que é pouco, mas quando você entrega nos pés do Senhor, pode ter certeza que Ele multiplica, que Ele abençoa e que Ele sustenta. E aquela mulher pega aquela botija, entra no quarto, fecha a porta, pegou as vasilhas com os vizinhos, você sabe que isso também, vizinhança, você se relaciona bem com o vizinho? Eu conheço gente que na igreja, desde o dia que eu cheguei, nunca levou uma pessoa para a igreja, nem um vizinho. Eu moro ali na Vila Monteiro, acho que não sei se o Marcão, pastor, sabe. Eu moro ali, pastor. Todos os meus vizinhos são católicos. Quase todos, quando viajam, levam a chave para mim lá em casa. Cuida aí para mim. Se precisar, leva a chave lá em casa. 6 meses está morando lá, levou a chave na minha casa. Por quê? Porque eu sou cristão, eu tenho que amar essas pessoas, porque um dia me amaram, eu era nada, era um idólatra, não precisa nem falar o quê. Se não tivesse alguém que me amasse, eu não estava. Então eu os amo do jeito que eles são. Então eu vou até eles. Eu estava chegando da igreja ontem, pastor, às 10 horas da noite.
E ali na minha frente tinha a dona Lourdes, eu vi já pegando aquela senhorinha de 80 e poucos anos, pôr no carro, eu nem fechei o portão, não apertei nem o automático, corri lá, ela falou, fecha para mim, já fui fechando lá o resto da casa dela. Né? Esteja sempre disposto a servir, não importa quem seja. Jesus não olhava para ninguém. Zaqueu era um homem rico, era tão bem de vida, não era? Mas ele não precisava de dinheiro, não existia um vazio. Quando ele vai com aquela estatura dele, devia ter 1,52 m, com salto alto, ninguém enxergava, ele era baixinho, mas ele vai até o seu Jesus, ele sobe naquele pé de figueira braba, chamada sicômoro, e quando ele está lá em cima, Jesus falou, Zaqueu, desce daí. Quando a gente vai, igreja, não tem como voltar sem bênção. E quando o seu Jesus foi na casa dele, as pessoas criticavam quando ele entrava na casa de pessoas que não eram, tipo que eram gentios, ou que não era. Ele vai lá e ele falou, olha, eu vou dividir e aqueles que eu defraudei, vou dar 4 vezes mais. O que o Senhor Jesus falou naquele dia? Você vai ficar mais rico? Hoje chegou salvação nessa casa. Amada igreja, importa que ele cresça. Cresça no sentido de que ele é mensurável para nós que temos vida com ele. Nós não enxergamos ele. O Golias você enxerga, ele tem lá 3 metros aproximadamente. Mas quando você olha um pouquinho mais para cima, onde está Deus? Ele está no mais alto trono da glória. Mas quando você ora, ele inclina, eu diria que ele como inclinasse a cabeça e fala, estou descendo aí pela sua causa. Eu tenho visto o seu choro, eu tenho visto o seu clamor. Quando Moisés estava com 80 anos lá naquele lugar, aquela sarça começa a queimar. E o que o Senhor falou para ele? Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo e eu desci lá, igreja. Eu creio que Deus está descendo aqui hoje para te responder, está descendo aqui hoje para te livrar, está dizendo aqui hoje para te dizer, eu sou seu Deus, não temas. Fica firme na minha presença, porque eu que vou responder. Não é o pastor, não é o governador, não é ninguém. Eu vou te responder. Eu tenho visto a tua causa e tenho visto a injustiça que estão fazendo com você. Mas eu sou o Deus da justiça. Eu sou advogado dos advogados. Eu sou o médico dos médicos. Eu sou o general dos generais. Eu sou o El Shaddai, eu tudo posso. Fica na minha presença, igreja. Fica na minha presença. Anota nessa cartela, mas quando acabar a campanha, permaneça. Permaneça na presença de Deus. Bom, estamos prestes já ao horário também, né, igreja? Graças a Deus, e que você possa. A obediência é tudo. A obediência é tudo. Jonas foi desobediente. Naamã, quando foi lá, chegou diante do profeta, achou que o profeta ia sair, o profeta falou para Geazi, falar para ele lá no Rio Jordão. Ele não queria ir não. Ele chegou lá, esse rio sujo, Havana, Farpar, acho que é Havana, tem 2 rios tão limpos, mas é aqui que ele quer. Chamaram ele de pai, porque as pessoas que respondiam para Naamã, para o general, amavam ele, que chamavam ele de pai. E ele foi e obedeceu. Se nós não obedecermos, não tem vitória. Jonas só teve vitória quando ele obedeceu, mas depois que ele fez a vontade de Deus, ele se entristeceu ainda, né? Mas Deus deu uma lição para ele. Então, amada igreja, vamos ficar na presença e obedecer. Saul já fez o quê? Achou que pegava aqueles boizinhos, pegava o rei, ia sacrificar com aquele que não prestava. É igual o camarada roubar lá fora o banco, ele rouba 10 milhões, ele é tão bom diante de Deus que ele ainda traz 1 milhão de oferta. Se ele trouxer e não falar, não faz mal, né? Deixa aí, porque ele vai ajudar, mas né? Ele é bonzinho, ele roubou e está dando oferta. Ladrão. Deixa para lá essa parte. Então, amada igreja, que nós, essa noite, possamos entender que os planos de Deus são melhores que os nossos. E Naamã, quando ele desceu ali, 7 vezes ele foi curado. Você tem 12 dias, talvez não consiga estar os 12 aqui, mas não deixa de estar presente. E lança a rede. Quem sabe você não lançou a rede ainda porque ela tem alguma coisa que precisa ser limpa. Então comece essa noite a lavar a rede, que nem eu falei da tristeza, do ódio, da amargura, da opressão. Talvez essa rede que te ofenderam, você tem coisas guardadas. Eu já citei uma vez, eu tenho uma prima, ela tem minha idade, mas aquela prima era tão bonita que até eu, se pudesse, queria casar com ela quando eu não era mais, era primo, né, todo novinho. Mas um dia meu pai passou perto dela, não sei se eu contei, falou, Lucinda, ela não está aí não, Lucinda, você é bonita, mas tem uma napa, hein? Cresceu com um trauma, pastor. Depois ela casou bem, ficou bem em situação, ela fez uma cirurgia, porque o trauma foi tão grande.
Um pastor aqui que falou, às vezes uma pessoa lançou uma palavra. Quantos profetas que Elias venceu? 450, tinha mais 400, que seja 850, 450. Mas quando uma mulher lançou uma palavra que ia matar, o que ele fez? Ele correu, ele fugiu, ele teve medo. Às vezes uma palavra. Quando Moisés, eu estou falando que a lição, estou lembrando, quando Moisés estava lá, que ele mata aquele egípcio, no outro dia tem outra confusão, o que falaram? O que alguém falou para ele? Você vai fazer igual ontem? Vai me matar também? Ele, sumiu, medo. Às vezes uma palavra que lançam na nossa vida, igreja, se nós não tomar cuidado, a gente fica derrotado. Não permita. Quando alguém lançar uma palavra contra você, um dia, alguém que hoje está na igreja, inclusive hoje está lá, virou para mim, essa igreja aqui não vai para frente. Eu falei assim, eu rejeito a tua palavra, eu não aceito a tua palavra, não aceito a palavra. Falei na cara dele na porta ameaçada, eu não aceito a tua palavra negativa. Essa igreja é do Senhor, está lá até hoje a igreja, 16 anos. Quem pode ir contra aquilo que Deus tem? Ninguém, igreja. Se Deus edificou essa igreja, pode morrer eu, pode pastor morrer todo mundo, a igreja permanece. A igreja é do Senhor. A igreja não foi levantada por homem, mas foi levantada por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Se hoje nós não formos aquele fogo puro, aquele reteté, como a turma diz por aí, nós vamos encerrar, e eu vou orar e passar para o pastor, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Lança a rede essa noite. Lança a rede, lança na cartela aí alguma coisa que você precisa, que você tem desejo, talvez você não tenha força. Eu já vou tomar um golinho de água e vou orar, tá? Querido eterno Deus, nessa noite, primeiro quero agradecer aos pastores, Bombe, tua esposa e toda essa igreja que me recebe tão bem. Ó meu Deus e meu Pai, às vezes nós temos na cabeça algumas coisas que gostaríamos de falar e agir, mas é o teu Espírito que nos move. Eu peço ao Senhor que eu não vou orar pelos pedidos que o pastor Marco vai fazer, mas eu quero orar por pessoas que eventualmente possam estar enfermas essa noite. Que Deus toque nesse sangue, toque nas cartilagens, toque nas suas vértebras. Se é a tua alma que está batida, você na live, que essa noite o Espírito Santo te visite. Que em nome de Jesus que saia essa tristeza que você tem de uma frustração, de uma palavra lançada, de uma traição. Alguém que diz que você não é nada, às vezes te ofende dentro da empresa, não é verdade? Te humilham, mas em nome de Jesus Cristo, Ele diz que os humilhados serão exaltados. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Toca agora nessa vida que tem uma tristeza na alma. Toca nessa vida que talvez, meu Deus, pensou, seja na live aqui, parece que não tem jeito, mas a última palavra, querido irmão, irmã, é do Senhor, que Ele visita a tua casa. Essa enfermidade que você tem aí, crônica, talvez não é para a morte, mas judia de você, que Deus toque e que Ele comece a amenizar, tirar, Ele pode até mesmo te curar essa noite. Eu oro pelos casamentos, porque hoje os casamentos não são mais duradouros. Os casamentos hoje, alguns, desculpa, não fique triste, tem pessoas na igreja que já casaram 3, 4 vezes e tudo cristão. Alguma coisa está errado. Seja bom, seja compreensivo com a tua esposa. Esposa, seja compreensivo com o teu marido. Em nome de Jesus, Pai, se há algum casamento que precisa ser restaurado, quer de forma presente ou na live, que o Senhor visite. Que eles tenham uma conversa, quem sabe ainda essa noite, acerte os ponteiros, como diz o popular. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as crianças dessa igreja. Cobre com o teu sangue, Pai, onde eles estiverem, numa creche, numa perua, numa van, ali esteja seus anjos acampados, não permitindo que o mal chegue, porque as crianças têm sido abusadas. Mas em nome de Jesus, Pai, nós oramos por elas essa noite. E obrigado ao pastor Marco, a tua esposa, que Deus continue abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Pastor, pode tomar aqui, porque também não quis passar muito, porque fica cansativo, né? Eu estou envelhecendo mesmo, pastor. Vamos ficar em pé, pessoal. Glória a Deus. Estende sua mão para cá. Vamos profetizar a vitória sobre a vida do pastor Nelson também. Pode ser, pastor? Deus querido e santo, obrigado pela vida do pastor Nelson. Obrigado pela vida da pastora Vera. Obrigado pela palavra ministrada ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor continue o abençoando. E tudo o que ele profetizou de vitória, de direção, de respostas sobre a nossa vida, ele também colha, meu Deus. E colha de uma forma duplicada.
nós abençoamos para a glória do teu nome, é no nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Diga amém. Bate palma pela vida do pastor Nelson.